Vamos começar nosso caso clínico número 10. Esse caso clínico era uma coisa que era simples, era uma coisa que era fácil e é uma coisa que virou complicado. Sabe aquela coisa que é extremamente simples, mas que a gente arranja tanta coisa em cima do simples e que é uma coisa que fica complicado? Sabe? Vocês vão ver que o veterinário pecou aqui nesse caso no básico. Ele pensou tanto no complexo que esqueceu de olhar um detalhe muito simples que já resolveria o problema. É um caso, pessoal, que olha só o histórico desse paciente. É um paciente feliz de 2 anos, fêmea castrada, só que ela saía de casa, o proprietário não conseguia impedir, não tinha telado. Todo dia ela saía e voltava, só que um certo dia ela saiu e não voltou. A gente sempre fala sobre isso, a importância de telar e não deixar sair, porque nessa situação ela voltou, ela apareceu, mas nessa saída às vezes sai atropelado, sai envenenado, sai o judiam, sai um cachorro pega e nunca volta. Então a gente tem que orientar sempre nossos proprietários. Dessa vez ela voltou no dia seguinte, só que claudicando no membro posterior. Levou num outro veterinário. O veterinário tirou um raio-x da gatinha, detectou uma fratura de fêmur e encaminhou para o serviço de ortopedia. Mandou para a gente lá na clínica no serviço de ortopedia. Só que quando esse paciente chegou, nesse dia, o ortopedista da clínica estava em cirurgia. Uma vez que ele estava em cirurgia, eu falei, enquanto o doutor está em cirurgia, eu vou dar a entrada desse paciente. Já fui pegando, até para já ir preparando as coisas, adiantando para o colega, quando o colega ortopedista saísse da cirurgia. E aí eu peguei o raio-x. Quando eu peguei o raio-x para avaliar, onde encaminhou o paciente, né? O raio estava o paciente e o raio-x, né? Aqui é a fratura de fêmur. Só que aí, pessoal, você pode olhar que tem uma fratura, parece ter uma fratura aqui mesmo. Só que aí eu fiquei um pouco na dúvida nessa fratura de fêmur, porque assim, presta um pouco atenção. Aqui você tem a pelve, certo? Aqui não parecia ser uma fratura, parecia ser uma sobreposição. Percebe que aqui o fêmur está sobrepondo a pelve e aí está dando uma possível impressão de que tem uma fratura. E coincidentemente, pessoal, isso era do lado que estava a claudicação do paciente. E aí, tá vendo? Bem aqui. Eu falei o seguinte, vamos investigar mais. Fui lá porque aqui não era raio-x digital, né? Era raio-x daqueles impressos, então a gente tirou foto, então por isso a foto não fica muito boa, né? Daquele material de raio-x revelado. Aí eu fui aqui, a gente tirou foto, tirou um zoom, falei, não tem jeito não, pessoal, isso aqui é sobreposição. O fêmur está sobrepondo a pelve, está dando uma falsa impressão de que está tendo uma fratura. Pô, mas é do lado onde está tendo a claudicação, então vamos tirar uma contraposição. Olha lá, fizemos um raio-x, a fratura tinha que estar aqui, ó. Cadê a danada? Não estava aqui. E aí o proprietário ficou louco, pessoal, ele ficou emputecido. A gente vai passar por você sempre, você, a gente sempre passa por situações dessa, porque encaminharam para o ortopedista e chegou lá e descobri que já não tinha uma fratura. Só que, infelizmente, esse tipo de situação acontece. E acontece, a gente tem a primeira coisa que é acalmar o nosso proprietário. Não tem como. A gente tem que, saindo pela tangente. O importante é que a gente descobriu o que é aqui, vamos descobrir o que é. E aí, por incrível que pareça, não era fratura, mas estava claudicando, certo? Vamos procurar alguma coisa nesse membro. Vamos ver se esse membro saiu de casa, vamos ver se ele não sofreu uma mordida nesse membro. Às vezes toma uma mordida, pessoal, é comum. Toma uma mordida, o pelinho está em cima, não vê que está mordido. Vamos ver se às vezes não tem alguma coisa nos coxins, certo? Acontece muito. Então, à medida que eu fui investigando o paciente, fui investigando, mexe aqui, mexe dali, olha só o coxim desse danadinho. Só aconteceu alguma coisa com esse bichinho que ele machucou. Aqui tá parecendo, sabe o que? Queimadura. Mas não dá para saber se queimou, se esfolou. Às vezes não subir, esfolou tentando subir um muro, fugir. Não tem como a gente saber, mas tem essa esfoliação nos coxins.
Aí o que aconteceu? Tava claudicando, fez o raio-x, deu uma impressão de que estava uma fratura, acabou, é fratura, vamos pra lá. Mas aqui, esqueceu de fazer o quê? Olhar o básico. Tadinho desse bichinho, olha só, teve uma esfoliação. E quando ele encostava esse coxinho no chão, o que acontecia? Doía. E doía e aí claudicava. E era só isso, olha só, tadinho. E eu que achei engraçado, porque assim, essa era uma lesão que a princípio parecia já estar um pouco cicatrizada, mas saía bastante secreção, tá? Bastante secreção sanguinolenta aqui de dentro. Então assim, eu acho que foi uma esfoliação que não sei se aconteceu no dia do ocorrido, ou se o proprietário disse que foi ontem, mas na verdade já tinha alguns dias que tinha ocorrido, porque não parecia uma lesão, embora saísse bastante secreção, não parecia ainda uma lesão frequente, uma lesão recente, mas tinha lesão, de fato. E aí, só isso? E aí é onde a gente fica na dúvida, cara, mas era só isso? Você tem certeza? O outro colega fez exames de sangue também, sem alteração. A gente fez o raio-x aí, viu que não tinha nada, fez o exame clínico, viu que não tinha nada, e tinha uma coisa interessante. Rapaz, encostava aqui nesse coxinho. Se você tentasse apertar nesses coxinhos que estão bonitinhos, rosinhas, sem lesão, não tinha problema. Apertava aqui com o seu dedo, nesse coxinho. O gatinho sentia muita dor. Então você pensa, nossa, mas era só isso? Era só a lesão no pezinho? É, pessoal, é só a lesão no pezinho. Tá, e como que a gente fez o tratamento desse paciente? A gente fez uma pomada cicatrizante, eu passei o Dermotrate 2 a 3 vezes no dia, eu passei 3, mas o proprietário só podia fazer 2, tá? Curativo para evitar que encostasse aquele coxinho no chão, que dificultaria a cicatrização, e analgésico, eu passei de pirona 1 gota para cada 2 quilos, tá bom? Mas só se houvesse necessidade. E a gente teve uma recuperação em 4 dias, ficou praticamente zero. Um principal motivo que eu acredito que não era uma lesão recente, era alguma lesão que tivesse começado ontem, entendeu? E aqui não precisa de nenhum superpoder, né, pessoal, para diagnosticar isso. Realmente foi uma falha que aconteceu, mas pode acontecer comigo ou com qualquer um. E até a posição do colega foi correta, ele suspeitou de uma fratura, mandou para o ortopedista. E onde que ele pecou ali? No detalhezinho, no básico. E foi uma escarificação do coxinho, mas poderia ter sido um pérfuro cortante naquele coxinho, poderia ser outras coisas, né? E a gente esqueceu de olhar, acontece muitas vezes as unhas dobram, e isso acontece mais em cão, e finca no coxinho, acontece também. É o que eu sempre digo, que às vezes a coisa é tão simples, tão fácil, que a gente complica. A gente complica por quê? Porque a gente tenta achar alguma coisa mais complexa naquilo que é simples. É aquela fotinha do Jack Chan que eu coloquei. É só isso? É. E a gente não precisa complicar. Não precisa complicar. É simples, é fácil, é aquilo mesmo, e o caso foi resolvido simplesmente olhando a patinha do gatinho. Então, bons estudos para vocês essa semana. Se vocês estão com dúvida em alguma coisa do caso, deixe seu comentário aqui no YouTube, que assim que possível eu vou respondendo todo mundo. Bons estudos e até semana que vem.